quanto hoteleiro. E, bom, sem mais delongas, Felipe, o tema hoje é cultura empresarial, e nada mais justo do que um case vivo, né, reconhecido pelo mercado, que sai de uma operação, vai para 6 operações, mas que, sobretudo, leva esse NPS, né, em um segmento tão complexo. Então, uma honra, tá? Ter essa aula contigo. A gente fez uma call nesta semana. Foi isso, né? Foi, quando é que foi? Semana passada. Foi semana passada. A gente fez uma call de contexto, aí eu fiquei bem encantado com o que o Felipe tem para dividir conosco. Eu passo a palavra para ti. Obrigado, Marlon, pela conduta até aqui. E, Caião, faz um tempo que a gente não se fala. É prazer em revê-lo, meu irmão. Igualmente, amigo, estamos aí para aprender um pouco aí nessa correria do dia a dia. Às vezes a gente não consegue estar tão perto, né? Vamos que vamos. Boa. Espero que a gente Valeu, tenha Henrique. alguns insights muito valiosos aí. Filipão, a gente costuma conduzir, cara, esses encontros. A galera pode ir indo no chat e colocando as dúvidas, amarrando ali, daí tu segue uma linha de raciocínio e fica a teu critério, o olhar, pode ser no fim ou em determinado momento, se a gente quiser puxar alguma discussão, eu conduzo contigo aqui, estarei atento. Eu tô com visita aqui em casa, tá? Me programei para ficar conectado com você aqui, mas qualquer coisa, tenho que dar um pulinho e volto, mas estarei atento o máximo possível. Beleza, galera? Vamos lá? Filipão, contigo. Maravilha. Beleza. Marlon, quer complementar? Fica à vontade. Não, tudo certo. O Henrique já fez a introdução aí muito bem. Felipe, fica à disposição Maravilha. aqui, né, para o que tu precisar. E já Beleza. de cara te agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, Legal. tá? Valeu. Com certeza. Maravilha. Gosto muito de falar sobre esse tema e é um prazer, né, sempre de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aí nos últimos anos. Vocês estão me escutando bem? Tudo certinho? Samara, Caio? Beleza. Show, então. E se quiser fazer pergunta, como o Henrique falou, fiquem bem à vontade, tá, gente? A minha ideia foi trazer um conteúdo dinâmico. Ontem, quando eu fiz o vídeo, já também compartilhei sobre trazer ações, né, práticas. Então, eu não vim aqui para contar história, mas eu vim para contar as coisas que fizeram com que a gente conseguisse ter resultado. Olhando para trás, né, desde que a gente começou os hotéis, eu consegui identificar ações práticas que a gente tomou e que são, principalmente, né, ações que tu pode colocar em prática em qualquer negócio, não só na hotelaria. Vou falar muito da hotelaria, né? Gramado vocês conhecem, é um case aí nacional e mundial também de cidade turística, né? Que conseguiu, através do turismo, ser reconhecida, ser famosa no mundo inteiro. Hoje são 40 mil visitantes, 40 mil moradores, habitantes, com 8 milhões de pessoas que passam por aqui, de visitantes. Oi! Vou compartilhar com vocês. Abriu para vocês? Abriu. Beleza. Então, eu fiz essa primeira provocação, eu quis começar com esse slide, e com essa pergunta, principalmente, onde a gente está colocando, se a gente amanhã acordasse, né, se amanhã todos os colaboradores da sua empresa pedissem demissão, o que realmente permaneceria? Né? Então, eu quero começar com essa provocação, porque para mim faz muito sentido, e essa para mim é uma pergunta e é uma resposta também de um pouco do que eu percebi. E hoje eu não quero falar de hotelaria, eu quero falar sobre princípios de gestão de pessoas. Então, como eu falei antes, eles funcionam em qualquer empresa, né? Eu não quero trazer especificamente esse nosso ramo, né, da hotelaria, do turismo, porque talvez aí já teriam pessoas que não faria sentido, vamos dizer assim, mas eu sempre digo, eu nem sou hoteleiro, né? O meu negócio é trabalhar com pessoas, poderia ser restaurante, poderia ser farmácia, poderia ser imobiliária, farmácia é bom, né? Imobiliária aqui em Gramado também é bom, então eu digo que eu sou, que a minha especialidade, que eu entendi no passar do tempo, que as pessoas vão fazer o meio para a finalidade, né, ser um serviço
e indiferente de qual serviço. Então, para contextualizar, eu quero contar para vocês que em 2009 a gente começou, a gente alugou um hotel, era pequeno, era brita no chão, como está na foto. Essa foto da cabana begezinha era assim. Essa foto da direita já é depois de um tempo, tá? Ela está melhorada. Então, no começo era ainda mais simples e o contexto era bem esse, assim, era 15 cabanas, super simples, num bairro de Gramado. Mas uma coisa tinha, desde o primeiro dia que a gente começou nessa jornada na hotelaria, a gente gostava muito do que a gente fazia. A gente tinha muito amor por servir as pessoas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, que eu entendi depois, olhando para trás, foi uma prática que a gente tomou e usou o gatilho da reciprocidade, né? São 7 no total, que eu vou trazer para vocês. Essa é a primeira. E por que reciprocidade? Simplesmente, a gente colocava, e essa foto também já é evoluída, tá, gente? Lá no começo nem tem foto, acho que não tinha nem câmera ainda. Mas a gente colocava sempre um café, colocava um biscoito, colocava um suco de uva, uma água, na recepção do hotel. E a gente percebia que as pessoas chegavam do passeio e, como vocês bem sabem, em Gramado nada é de graça, né? E só se vocês forem comprar cota, daí eles dão janta e coisa arada, né? Mas, fora isso, aqui em Gramado é conhecido, assim, por ter valor, por ter, né, valor agregado e ter uma experiência interessante, mas a gente começou a perceber que as pessoas gostavam muito de chegar no hotel, tomar um suco, tomar uma água, a gente fazia várias experiências em geral e as pessoas se sentiam muito em casa. Então, isso é super simples, isso foi a primeira coisa que a gente fez, e a gente foi percebendo que tinha muito valor. E, de novo, né, eu não trago aqui nada fora do normal, e esse é o objetivo, de trazer, de fato, coisas simples. Hoje chama de over-delivery, está nos nossos valores, né, da família Ferese, dos hotéis, mas, desde então, a gente dava esse a mais, sem as pessoas esperar. Então, fez muita diferença, e hoje tem hotéis que a diária está com valor bem agregado, assim, mas as pessoas vão lá no comentário e falam do cafezinho, falam da água aromatizada. A gente tem hoje nos hotéis, na recepção, chocolate quente, né? Essa mesa evoluiu, e hoje tem chocolate quente na recepção. E o pessoal, posso falar para vocês aqui, às vezes a diária de R$800, a diária de R$1.000, ele vai lá nos comentários e coloca que o chocolate quente estava muito bom. Então, o custo-benefício desse chocolate fica bem interessante, e a gente entende, a gente percebe assim, que as pessoas dão muito valor mesmo para esse mimo, para esse agrado. E aí eu coloquei o gatilho da reciprocidade, porque o que começou a acontecer? As pessoas iam no TripAdvisor e colocavam avaliação positiva, né, com esse over-delivery. Eu trouxe a mesa porque é um exemplo, mas dentro do contexto da gente dar o nosso melhor, tinham vários pontos de contato com o cliente, tinha um mimo no apartamento e assim por diante, mas esse, para mim, marcou, e tanto que a gente trouxe, né, hoje, para a nossa evolução de 6 hotéis, a gente trouxe essa prática para o dia a dia. E aí, o que aconteceu? Em 10 anos, a gente aumentou o hotel, né, fez mais um prédio com 40 apartamentos, daquelas cabanas virou, então, 57 apartamentos, e ganhamos o prêmio de melhor atendimento do Brasil. Esse prêmio foi um marco para nós, porque eu lembro que eu estava indo para a universidade e recebi o e-mail e eu achei, não pode ser, né, tem alguma coisa errada, não é verdade, é fake, qualquer coisa parecida com isso, porque é num hotel simples ainda. Ali tem uma foto, à esquerda ali é ainda das cabanas, mas essa foto onde tem esse pergolado é a extensão, continua sendo hotel padrão, assim, né, então, apartamentos econômicos, dentro de um contexto de hotéis, né, mais luxuosos e mais com espaço maior, com infraestrutura, esse continua sendo um hotel econômico. Então, a gente, mesmo assim, né, mesmo com essa estrutura, mesmo com esse contexto, com esse sistema, a gente conseguiu ter esse prêmio. E isso mudou muito, porque a gente começou a ser visto muito diferente, tanto no mercado local como nacional, e também por investidores. E aí, desse passo, né, de ter conseguido ganhar esse prêmio, ter essa referência, a gente começou a desenhar esse crescimento, né, de um hotel, a gente já
tinha a possibilidade de criar essa bandeira. E a gente trouxe o nome da família, eu acho que isso foi um fator também crucial, né, trazer essa questão da família. Vocês vão ver que a evolução, assim, do tempo, fez muito sentido que a gente trouxesse o nome da família para dentro da bandeira, né, nos hotéis em geral chama bandeira, então, naquele momento a gente estava passando por essa evolução. E aí, com o investidor, a gente inaugura em 18, 19, então, Fiorese Centro e Fiorese Primo. Então, aí tínhamos já essa evolução da bandeira. Só que o grande desafio para nós era porque os hóspedes perguntavam como a gente faria, tendo um hotel premiado, tendo avaliações positivas e um resultado já interessante, como a gente faria para expandir, né, para esses 2 outros hotéis. Então, lembrando, a gente sai de 15 apartamentos para praticamente 200 nesse momento. E aí, eu também me perguntava, porque eu não sabia essa resposta, eu não sabia o que a gente ia fazer. A gente estava com pessoas envolvidas e um grupo muito bacana naquele momento lá no primeiro hotel, e aí para esse segundo e terceiro hotel eu não sabia como responder essa questão. E aí eu conto essa história que eu estou na recepção do hotel e entra um rapaz para entregar folder, flyer, assim, de uma chocolateria em Gramado, e ele passou pela recepção, foi convidado para tomar um suco no café da manhã, e quando ele saiu do café da manhã, ele estava com um semblante totalmente diferente. Ele estava feliz, estava sorrindo e tudo mais. E aí, naquele momento, eu disse, está aqui o nosso, está aqui a nossa missão, né? Fazer com que a pessoa que entrar no hotel, saia melhor e mais feliz. E por que a Madre Teresa? Porque ela tem uma frase semelhante a essa, foi minha inspiração naquele momento, eu quis aqui trazer essa imagem dela justamente como referência. Ela fala que durante o nosso dia, toda pessoa que passar pelo nosso dia, toda pessoa que a gente tiver contato, a gente tem uma obrigação, a gente tem o dever, né, de fazer com que aquela pessoa e o dia dela fique melhor. Então, eu trago essa frase para dentro do contexto do hotel, eu percebo aquele poder que a gente tem de fazer com que a pessoa que entrar no hotel, ela se sinta melhor e mais feliz. E aí tem uma questão bem importante nessa frase, que ali fala cada pessoa. Ali não fala que é o hóspede. E isso eu trabalho bastante dentro dos hotéis, porque a responsabilidade, o compromisso da pessoa que está trabalhando no hotel é fazer com que cada pessoa, então é o teu colega, é o fornecedor, né, é o Uber que chega no hotel para trazer alguém que está passeando. Então, inclusive, recentemente eu fiz um vídeo agora, porque me chamou muito a atenção. Eu estava num evento, e aí conheci um rapaz lá e disse, eu estou hospedado lá no hotel de vocês. Eu disse, que legal e tal. Eu disse, cara, eu viajo muito para fora do Brasil. Esse ano ele tinha ido 5, 6 vezes para a China. E aí ele disse, só que tem uma coisa que me chamou muito a atenção no hotel. Quando eu chegava no hotel de Uber, ele sempre me oferecia uma água, um café. Mas mais do que isso é normal, isso acontece, né, em geral, em alguns hotéis, né, poderia dizer que é mais normal, mas o que me chamou a atenção é que eles ofereciam também para o Uber. Eles pediam se o Uber também queria descer, tomar um café, tomar uma água, tomar um chocolate. E aí eu fiz até um vídeo recentemente que mostra essa cena, eu filmei escondido, o rapaz oferecendo para o Uber um café, levando um café para ele. E aí, de novo, reforça muito isso que a gente entende. Eu lembro também que lá no primeiro hotel, a gente recebeu uma vez um motorista. Era um motorista de um grupo que estava hospedado num grande hotel aqui de Gramado. E a gente estava lá pela recepção, eu pedi para o rapaz, chamava José, eu disse, José, faz um favor, oferece ali para ele uma água, um café, alguma coisa assim nesse sentido, E ele disse, não, ele é o motorista. Eu disse, não, tudo bem, tranquilo. Né? Eu sei que ele é motorista, eu já conheci ele, já conversei com ele, mas oferece lá, né, e tal. E aí ele ofereceu, e eu lembro que a gente tratou bem o motorista, sem entender que talvez tinha possibilidade, mas no outro ano ele traz o grupo todo para o nosso hotel, né? Naquele momento já era o hotel ampliado, então tinha os apartamentos e tinha as cabanas, e aí isso me marcou muito. Aquele café, aquele atendimento que a gente deu para ele, não tinha essa intenção, mas como consequência a gente teve aquele ganho, né, aquele grupo no ano posterior com aquela ação. E eu marquei muito aquela situação porque até hoje, né, tem esse tipo de
de acontecimento nos hotéis e reforça muito o quão importante é a gente entender que toda pessoa, né, que cada pessoa que entrar tem esse valor para nós. E aí, isso se tornou a nossa missão, está na parede de todo o hotel, ali então nasce o segundo hotel, o terceiro hotel, e na parede do hotel está essa missão clara. Fica muito fácil da pessoa que entra ali entender qual que é a nossa missão. Ela não pode dizer que ela não sabe, né? Está escrito grande na parede, em letra grande. Inclusive, tem hóspedes que chegam e eles dizem, eu quero ver se vai acontecer, né? Eles já têm essa questão provocativa, no sentido positivo, porque a gente tem um compromisso mesmo, está escrito que é um compromisso, então, quando a gente consegue, de alguma forma, chegar nesse ponto também, a gente assume aí uma responsabilidade, né, perante essa entrega, porque as pessoas começam a criar uma expectativa. Mas, para nós, coloquei como a prática número 2, foi muito importante a gente ter essa missão clara nesse crescimento dos hotéis. E aí, eu trago essas fotos aqui, porque esse é o Fiorese Centro, né? Como vocês viram ali, ele abriu meados de 18, final de 18, e esses 4 integrantes aqui, eles eram contratados para ser líder naquele momento, de A e B, de recepção, concierge, e o que a gente trouxe eles para fazer nesse momento é que eles estão terminando a limpeza da obra. Tinha uma questão, e ainda tem, eu acho, um pouco na hotelaria, que o recepcionista, ele se acha mais do que a camareira. Então, ele está lá no balcão, é tudo limpinho lá onde ele está, e ele entende que, de alguma forma, ele é diferente, né? Então, nesse momento, a gente dá um sinal claro para eles. O nosso entendimento, vocês estão no mesmo nível, né? Vocês estão no mesmo lugar que o pessoal da limpeza. Então, era importante, além da frase que eu falei na parede, né, nós conseguir comunicar para eles de forma bem clara qual que era o nosso entendimento de cultura, qual que era o nosso entendimento de valores. Nesse hotel também, a gente fez algo bem interessante, que foi chamar as pessoas que construíram a obra para ser os primeiros a se hospedar. Então, os pedreiros que trabalharam bastante tempo na obra se hospedar na primeira noite, né? Então, eles inauguraram um hotel. Eu lembro que era de tarde e eu recebi um telefonema no celular de uma esposa de um pedreiro. Ela disse, é verdade mesmo que a gente é para se hospedar no hotel? Eu disse, claro, eu convidei e tal. Eu ainda consegui depois. Quem era para entender isso era essa turma nova, esse movimento novo desse segundo e terceiro hotel. O Caio falou que está travando um pouquinho, está travando para ti também, Marlon? Deu uma travada agora um pouquinho mesmo. Tá, 2 vezes o Daniel falou. Obrigado por comentar. Eu vou testar só outra internet aqui, tá? Obrigado, viu? Beleza. Só um pouquinho, tá? Vou pedir licença para... Pessoal, enquanto o Felipe não volta, eu escrevi antes no começo ali, agora já sei onde me hospedar quando eu for para Gramado. Eu fiquei um tempão sem ir para Gramado, quando eu fui, cara, me impressionei. É uma cidade maravilhosa, cara. É abismado, assim. O pessoal falava, eu achava que era muito puxa-saquismo aí da região, mas é impressionante, assim. Eu falei para minha esposa, se depender de mim, a gente pode ir todo ano para lá.
Oi, Caio. Tu falou que vai vir para Gramado, é? Já Né, é que peguei eu no ar. fui, eu tava uns, sei lá, uns 10 anos sem ir, e aí eu fui ano passado, ano retrasado, cara, me impressionei, é uma loucura isso aí. Então, Cara, assim, é um bem lugar que interessante. tem tudo, tem para idoso, para criança, para adulto. Aí eu fui com meus filhos, depois eu voltei só com a minha esposa, ficou mais uns dias, cara, é absurdo aí. Se der para ir todo Legal. ano, eu vou, cara, é É. impressionante, assim. Sabe que tem gente que volta muito tempo, muitas vezes, e a gente tem o pessoal que veio 14 vezes já no Fiorese Centro. Aí um dia eu postei um vídeo falando, porque são do Rio de Janeiro, eles vêm, já conhecem Gramado e ficam no hotel. E eu comecei a me perguntar por que eles, né, viam e ficavam no hotel sempre e já conhecem Gramado. E aí apareceu uma cliente que veio 39 vezes já. Ela comentou, ela tinha vindo Que doideira. 39 vezes. Aí eu disse, bah, e aí eu respondi para ela, porque é no outro hotel, eu disse, ah, não, a gente tem por hotel separado, mas é muito interessante, o pessoal gosta bastante. A gente tem uma gastronomia muito boa, tem muita opção de parque, né, é seguro e tudo mais, então, consequentemente, assim, o pessoal gosta muito de... Beleza, vou testar? Ah, tá, o meu não abriu, tranquilo. Qual coisa vocês me avisem, tá, da internet, por favor. Obrigado, viu? Então, eu falei então sobre essa experiência que a gente fez com quem trabalhou no hotel e para nós foi muito marcante, para eles também, consequentemente, mas já esses líderes estavam vendo isso acontecer. Teve um outro fato também que a gente trabalhou na época, que foi levar eles para Canela numa tarde de trabalho antes da inauguração do hotel, para a gente servir cachorro-quente para umas crianças num bairro em Canela. E a gente preparou o molho, levamos os pães e servimos cachorro-quente lá para essas crianças num bairro popular ali em Canela. E aí eu trago essa prática que é servir. Então, a gente, como hoteleiro, como hotelaria em geral, a gente entende que o nosso papel, justamente, é servir. Né? Gramado faz isso muito bem, né? Tanto na hotelaria, melhores hotéis, gastronomia também, e no comércio em geral, nos parques. Então, a gente entendeu a importância dessa prática, e aí eu trouxe dentro desse contexto dessa ida nossa com as crianças, dessa ida nossa com essa ação lá em Canela, e fez com que, de novo, fosse mais um movimento para eles entender a questão cultural que a gente estava implementando. E aí aqui mostrando de novo esse crescimento que a gente teve de 2009 para 2019, saindo de 15 cabanas para 200 apartamentos. Então, era um desafio, aumentou, consequentemente, é claro, o número de pessoas trabalhando. No começo eram 4 só comigo. Eu morava praticamente no hotel, né, tinha um apartamento em cima, e aí chega nesse ponto ali da gente conseguir ter 2 hotéis bem localizados no centro de Gramado, e mais, então, aquele primeiro, né, então, a gente estava num momento muito interessante, final de 19, com a inauguração do terceiro hotel, e aí, como vocês bem lembram, né, 2020, chegou a pandemia. Então, para nós foi muito impactante, a gente tinha investido, a gente estava empolgado, né, muito feliz com aquele momento, e chega esse ponto, né, do fechamento, do impacto muito forte para o turismo aqui em Gramado, e sei que em todos os lugares, mas a gente dependendo do turismo, então parou, né, parou 86%, hoje já calculam na faixa de 90%, né, do nosso PIB, girando em torno do turismo. Então, naquele momento, a gente se coloca, se fecha, né, fecha os hotéis e tenta entender um pouquinho de como seria, né, a continuidade. E aí, aqui eu trago para vocês uma foto de um cartão na época que eu fiz. Aqui, eu não quero chamar tanto atenção para o que está escrito, mas naquele momento a gente reúne a equipe e faz a reabertura do hotel, e eu chamei estratégia de guerra, entreguei esse cartãozinho, eu puxei no histórico ali para mostrar para vocês na íntegra, então, cada ponto que a gente trouxe, mas era para eles carregar no bolso, né, eram os líderes, não chamei toda a equipe, não tinha como abrir o hotel
completo ainda, tinha restrições, vocês lembram bem, e aí eu entrego um cartãozinho, então, para cada um deles, e eles carregam no bolso, para justamente, se tivesse qualquer dúvida, né, para eles ter no bolso esses norteadores. Então, me senti naquele momento como responsável por dar essa direção para eles. Eu lembro que a luz do hotel estava desligada, a gente se reuniu no café da manhã e eu falei para eles assim, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente vai dar nosso melhor e vai chegar no final do ano e a gente vai olhar para trás e vai ter visto isso, vai ter visto que a gente deu o nosso melhor. O que vai acontecer eu não posso garantir, mas todo dia a gente pode vir para cá, né, e fazer tudo o que é possível dentro do que a gente controla. Então, a gente criou essa liderança naquele momento, fortificou essas pessoas, e por fim, ali no número 5, vocês podem ver que está escrito Guardiões da Cultura. Quem são, onde vivem, do que se alimentam. Atenção, você é um deles. Naquele momento eu implementei essa ação, que são os Guardiões da Cultura, que eu trouxe da Zappos, que fica em Las Vegas, e aqui eu não vi muitos outros lugares, mas depois eu vou contar para vocês mais detalhes sobre isso. Então, guardem essa ação, Guardiões da Cultura, a gente implementou naquele momento que era necessário essa prática. Então, eu identifiquei e nomeei como ter uma visão clara, porque eu entendo que nós, como líderes, temos essa responsabilidade de fazer com que as pessoas consigam ter essa visão, né, dos próximos passos, do que a empresa espera deles, do que o mercado também está se desenhando. Passou aqui para vocês, compartilhou a próxima tela da visão, não? Travou? Não ficou no cartão de diretrizes ainda. Tá. Eu vi aqui do ladinho que não andou. Ô, Felipe, de repente cancela o compartilhamento e faz de novo. Show. Abriu? Não, ainda não. Tá. Vou tirar. Qualquer coisa me... Agora eu acho que vai dar, Filipão. Tu saiu e agora tu vai compartilhar novamente e acredito que dê. Obrigado, Henrique. Tamo junto. Toda semana eu passo por isso. Aí. Então, Boa. Boa. ter uma visão clara, então, né, foi o que eu falei sobre entregar para eles naquele momento, aquele cartãozinho era simples, né, como eu falei para vocês, é muito simples, um papel, usa no bolso, mas foi bem, e justamente essa era a intenção, se fosse eu compartilhando uma mensagem ou qualquer coisa parecida, não teria essa questão sinestésica, não teria essa simplicidade. E aí, hoje falando com alguns daqueles líderes, eles comentam que eles carregaram durante bastante tempo. Então, foi bem interessante, e o efeito que a gente teve, principalmente no posterior, aqui é um pouco do resultado que a gente colheu. Como vocês lembram que a gente abriu, então, o segundo e terceiro hotel, e no ano de 22 a gente teve esse resultado de estar com os 3 hotéis entre os melhores da América do Sul. Né? O Fiorese Centro em 4º lugar, o Quero Quero em 6º e o Primo em 8º lugar. E ali tem os hotéis de Gramado, o Colline de França, o Vale de Encanto e o Rita Hopner ainda. É os 3 primeiros ainda hoje, né, depois de 5 anos. Depois de 4 anos, eles ainda são os primeiros. A gente também, né, ainda continua nos primeiros lugares, mas foi interessante que aquela coisa que a gente fala tanto, né, de conseguir passar pelo desafio, conseguir criar resiliência, criar essa força, né, dentro do desafio para depois a colheita sempre vem o resultado. Então, o pós pandemia para nós foi isso, e
consequentemente, um ano depois, a gente adquire um imóvel bem no centro de Gramado. Era um hotel que funcionava. A gente traz esse nome Fiorese Origem para ele, porque a gente conta um pouco da história da família que nasce na Itália e vem para Gramado, vem para o Brasil. E o Fiorese Origem também hoje tá com um resultado bem interessante. Como eu falei, ele fica muito bem localizado também, apartamentos grandes. E aí é um capítulo novo e de novo, né, é uma colheita do que a gente produz no período da pandemia. E como vocês sabem, de novo, a gente teve as chuvas do Rio Grande do Sul, 2024, maio de 24. Ficamos 7 meses sem aeroporto em Porto Alegre. Hoje, 50% mais ou menos do que vem para o aeroporto de Porto Alegre vem para Gramado. Então, metade do que vinha para o aeroporto de Porto Alegre vinha para Gramado, então fecha o aeroporto. Poucas pessoas de outros estados seguem esse fluxo de turismo para Gramado. A gente diminui bastante aqui a nossa demanda, né, e passa por um período muito desafiador, desde maio ali até final do ano. Teve o final do ano de 24 com evento e tudo mais, mas ainda depois nós descobrimos que nós tínhamos saído da prateleira do Brasil, né, como destino. Então tá lá Gramado na prateleira, o pessoal chega na CVC lá em São Paulo, no Nordeste, em qualquer lugar do Brasil, Gramado tá na prateleira. Eles tinham simplesmente tirado nós, né, e eu entendo que é bem normal. Ninguém vai querer vender um destino que está inseguro, um destino que está ainda se reerguendo, mas isso demorou muito para a gente conseguir, então, voltar. Mas as chuvas, para nós, a gente estava mais maduro como empresa, a gente estava mais maduro como pessoas também, e fez com que a gente olhasse para dentro e entendesse mais ainda o nosso papel como empresa, né? Entendeu mais ainda o nosso papel e o nosso propósito como empresa. E das chuvas, então, eu trago essa prática e essa definição que naquele momento a gente deu foi de encontrar nossa identidade. Foi de olhar para dentro, foi de, naquela busca, naquela dificuldade que a gente estava passando, a gente conseguiu encontrar e ter mais clareza e ter mais clarificado nessa identidade. E aí crescemos, né, de novo, pós esse desafio, com um novo hotel, né, um hotel boutique. A gente traz o nome em collab ali com a família Miller, já tem uma história bem interessante na hotelaria gramadense, e para nós também é mais um hotel para o portfólio. E aí, reforçando essa questão de identidade, para nós foi muito forte. Vou mostrar para vocês já nos próximos slides mais ainda essa questão da identidade. Aqui um pouco dos depoimentos que a gente tem, bem diversificado. Eu sempre comento que quando a gente olha um depoimento, não pode dizer especificamente de qual hotel porque em geral todos eles seguem uma similaridade, assim, uma equidade. Então, só se tiver alguma coisa muito pontual de cada unidade, mas em geral eu recebo no meu e-mail todos e é assim. Então, trazendo sempre muito referência às pessoas, né, ao atendimento, e gerando muito esse retorno dos clientes para os hotéis. E aí, falei da identidade e comentei que eu ia chegar nesse ponto, porque a gente descobriu que a gente não se identificava mais como hotéis, mas sim como uma família. A gente traz, então, essa logo, a gente traz esse contexto de família. Oi? O slide está parado aqui no de chuvas 2024. Perfeito, Não sei se obrigado. ele travou de novo aqui. Obrigado, viu? Perdão. Felipe, se tu preferir, quiser me mandar o slide, eu compartilho aqui. Pode não precisar pausar, hein? Tá, eu vou abrir aqui já e eu faço isso. Beleza. Obrigado. Foi o Caio?
Não, se tu quiser compartilhar com o Marlon ali Mas foi o acho Caio pra que mim. falou, que me avisou? Não, Isso, foi, isso. foi eu. Ah, tá bom. Obrigado. Vou voltar então aqui. Falei da identidade, então, com a prática número 5. E aí veio um novo hotel. Aqui, então, agora sim o slide, gente. Mille Fiorese, é um hotel boutique. A gente fez todo um conceito novo ali para ele, mas é um hotel que já tem histórico aqui em Gramado. E, como eu falei, então, a gente entende muito mais qual que é o nosso propósito. Aqui, esse slide das frases que eu estava falando antes, que a gente não identifica de qual hotel que é, mas que a gente recebe diariamente. São várias mensagens, são várias avaliações no TripAdvisor, que vai reforçando aquela questão das pessoas que colocam lá, é um número muito grande de usuários, a gente tem muitas avaliações diárias e mensais, então vai reforçando, vai retroalimentando esse sistema. E aí a gente descobriu, então, como eu falei antes, essa questão da identidade, que a gente não é tão hotéis, né, mas sim uma família, e complementar a isso é uma família que recebe outras famílias em Gramado. Então, a gente sai das chuvas, principalmente com esse, entre aspas, com essa evolução, com esse ganho, com esse entendimento maior, com essa consciência de que o nosso papel justamente é esse, de ser família. E agora vocês vão ver um pouco do desdobramento disso, né? A gente teve esse novo hotel ali, mas mais do que isso, a gente trouxe outros ganhos. Então, eu trago de novo uma afirmação aqui que as pessoas não são o maior patrimônio, mas sim as pessoas certas, vivendo a cultura certa. Às vezes as pessoas falam, né, essa afirmação que o maior patrimônio das empresas é as pessoas, mas as pessoas certas. Então, a gente identificou isso também, a gente vem trabalhando bastante nisso, porque para nós, a gente consegue, assim, não passou não passou o slide para Não vocês, passou né? de novo. Tá. Vou compartilhar contigo, Marlon. Isso, pode me mandar aqui que eu Beleza. compartilho. Obrigado, gente. Obrigado pela compreensão. Imagina. Isso é a internet? Filipão, Cara, também pode tô ser. apreensivo, tô apreensivo. Pode ser, cara. Aí na tua tela parece que passa certo. Sim, por isso, né? Pode ser a internet. Compartilho contigo, Marlon. Isso, já chegou aqui. Pode parar a apresentação aí que daí eu já mando pra cá, tá? Show. Tá na tela da família, né? Isso. Tu não tem a versão dele online? Pode ser isso. Deu boa aqui pra mim. Deu boa aqui. Só porque ele tá em. Tu vai ter que correr. É que Ele pra não, mim dele não aparece aqui. ele não Mas tá em vê se PP. aparece. Mas acho que tu consegue rodar. Ah, tu não tá vendo, Marlon? Se Aí tu eu não compartilhar, consigo ver. se tu compartilhar a tua tela inteira do teu computador. E não só o. Não dá. É porque ele tem que estar no navegador, sabe? Mas eu vou. Acho que compartilhar assim dá, né? Deixa eu só. Vocês estão vendo a tela da família, né? Sim. Tá, perfeito.
Enquanto isso, eu vejo se eu consigo... Deu. Melhorou? Sim, cara. Sim, tu estás conseguindo Tá. olhar? Estás conseguindo olhar a passagem das páginas aí? Consigo. Boa, Tudo fechou. certo pra ti, Felipe? Tudo certo para mim, aham. Beleza, então. Pode seguir. Pode passar, mano. Beleza, então, é, essa também já falei, pessoas não são o maior patrimônio, mas as pessoas certas, isso aí. E aí, a prática 6 a gente nomeou então como cultura forte. E dentro disso, a gente tem algumas práticas e algumas ações que a gente faz hoje. Pode passar também. Aqui, integração. Essa integração foi, acho que uns 10 dias atrás, mas a gente procura manter sempre um, um, um rito, né, e, conseguindo que os novos integrantes participem e principalmente que a gente leve para eles essa cultura, essa história e faça que que essa ação, que essa prática seja leve assim com eles, que seja uma conversa, que seja um bate-papo. Nesse momento eu já tinha feito o primeiro momento que era com os slides, isso era mais uma conversa. Legal que alguns deles falaram sobre a experiência que eles tiveram quando eles vieram trazer o currículo no hotel, contando como é que estavam os primeiros dias e assim por diante. E eles reforçam muito essa o que eles já têm vivido no hotel nesses primeiros dias. Então, na integração, é algo que a gente dá bastante valor. Eu costumo participar, costumo me organizar para participar, porque para nós tem muito valor, assim, principalmente nesse primeiro momento. Eu gosto daquela frase que diz que é melhor momento de demitir alguém antes de contratar. Eu acho que o segundo melhor momento de entender que aquela pessoa não deve trabalhar na nossa empresa é no período de experiência, né? Depois acho que a gente entra já no segundo, a gente entra já numa outra situação, no outro ciclo, né? Então, aqui nessa sala, nesse bate-papo, são novos integrantes de uma unidade, dá para sentir muito como é que eles estão, dá para ver quem vai passar, quem está bastante afim, quem está precisando de um tutor, de um anjo ali para estar perto dele e, de alguma forma, o que a gente pode fazer, né, dentro de um entendimento que eles passaram já por uma seleção também, né. Passa para mim, Marlon, por favor. Aqui, imersão cultural, a gente fez esse ano a primeira edição e foi muito legal, trazendo as pessoas e passando um dia inteiro, né, é uma imersão mesmo que a gente passou o dia inteiro contando história, trazendo forte essa questão da história, da cultura. Eu ouvi de um brasileiro que trabalha na Disney uma pergunta muito interessante. Ele dizia o que é cultura, né? A gente fala tanto de cultura, o que é cultura? E, e aí ele entende que cultura, então, é a história que está sendo contada no nosso negócio. Seja no mercado, seja internamente pelas pessoas que trabalham. E então a gente tem a oportunidade todo dia. E a imersão foi algo que a gente fez induzido justamente para reforçar isso e conseguir, de alguma forma, também impactar mais pessoas e chegar mais forte, né, mais firme com energia, né, com relação à nossa cultura e à nossa história. Passa para mim, Marlon, por favor. O Acolhe é um projeto que nasceu dentro de um hotel sem a minha participação. Então, quis compartilhar ele com vocês. O Acolhe tem numa unidade que é o Fiorese Primo. Essa é uma foto de uma edição. E o que é o Acolhe? Eles contam, uma vez por mês, o que eles fizeram com os clientes, com os visitantes, com os hóspedes que tiveram impacto. Né? O que eles fizeram, o que foi uma prática durante aquele mês que fez com que tivesse um impacto diferente, que o nome deles fosse para avaliação no TripAdvisor ou qualquer coisa parecida. E foi legal que na última edição agora, cada um teve a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a sua história. Esse era o propósito dessa edição do Acolhe, desse último mês. Era cada um que quisesse, poderia contar um pouquinho mais sobre a sua história
e fez com que gerasse uma conexão muito grande entre eles, né? Então, é um time, tu entende ali quem está do teu lado, as fraquezas, as forças, e, de certa forma, eles lutam junto pelos sonhos e conseguem gerar uma união, gerar uma conexão bem mais forte. Passa para mim, Marlon, por favor. Aqui, a Academia de Gestão Empresarial, é algo um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, né, um pouquinho mais elaborado, mas durante 12 meses a gente fez módulos de temas pré-organizados. Tinha, então, um livro, um acompanhamento, que foi em parceria com a Febracis, que é do Paulo Vieira, que tem aqui a sede em Porto Alegre, e essa academia fez com que os líderes, foram 17 no total, tivessem acesso a essas informações, e muito complementar, muito estruturado esse conteúdo. A gente faz hoje, isso foi o ano passado, esse ano a gente faz um reforço sobre esses temas, com encontros dentro de cada unidade, mas a gente faz uma retroalimentação dessa academia, desse estudo, desse conhecimento que gerou para eles. E um ponto bem importante, e poucos deles tinham ensino superior, e isso foi algo bem relevante para eles. A gente viu bastante impacto. Hoje, eles saíram da academia com vontade de novo de estudar, e vários deles estão fazendo pós, estão fazendo o que tinham, estão fazendo pós, e os outros estão fazendo, então, graduação. E isso foi muito interessante, porque estimulou eles a buscar mais conhecimento, buscar estudar mais. Passa, por favor, Mário. E aí que o Guardiões da Cultura são fotos dentro de cada unidade. Falei para vocês antes, resumindo um pouco o que é o Guardiões da Cultura, são líderes e referências, não são especificamente só líderes, mas às vezes a pessoa é referência e não é líder especificamente do setor dentro do hotel, mas a gente, com os guardiões, tem um contato maior, tem uma cobrança maior com eles, claro, mas eles têm um acesso diferente a conteúdos, e eles podem, de certa forma, criar esse núcleo dentro, essa mente mestra, eles criam o hábito também de se encontrar dentro da unidade, do hotel especificamente. Então, cria essa força de lideranças. Eu acho que dentro de um grupo de 20, 30 pessoas, 40 pessoas, se a gente tem 6, se a gente tem 5, se a gente tem 8 pessoas que estão dentro desse grupo, a gente consegue criar uma força de estrutura muito maior. A gente teve uma experiência de um hotel que a gente assumiu, e tinha um gerente no organograma, e o resto estava dentro de uma linha muito similar, assim. Então, a primeira coisa que a gente fez foi desenvolver lideranças, foi dividir o peso, foi descentralizar. Tá muito dentro do nosso conceito, assim, de gestão, essa descentralização. Então, dentro dessa unidade especificamente, a gente fez essa ação logo quando a gente entrou, e começou a ter bastante resultado, começou a ter bastante retorno do pessoal, desenvolvimento de pessoas. E aí o gerente podia folgar, porque senão, no final das contas, não podia folgar, porque ninguém assumia, ninguém fazia o que ela sabia. E então, para nós foi muito importante entrar com essa ação, e hoje a gente colhe bons frutos pontualmente nessa unidade, dessa situação. Então, Guardiões, falei para vocês, eu conheci as Apos em Las Vegas, e eles tinham esse programa, e reforça muito o pertencimento, é muito interessante. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, quiser conversar, ou também buscar essa inspiração nas Apos, tem bastante coisa interessante. Eles têm outras políticas também, são reconhecidos por ter uma gestão de pessoas bem diferenciada. Passa, por favor, Marlon. O Conexões, lembrando, eu estou trazendo esses slides que são pós-chuvas, né? Eu comentei que a gente entendeu muito mais qual que era o nosso papel, o nosso propósito, a nossa identidade,
E o Conexões é um evento que está na 4ª edição. São 2 dias de imersão, e a gente faz algumas palestras, e principalmente a conexão entre as pessoas que estão envolvidas ali. É um número limitado, aproximadamente 120 pessoas, um espaço muito legal, é natureza, e dentro do Conexões, o que é muito interessante é ver as pessoas que trabalham nos hotéis envolvidas e podendo estar nesse ambiente de evolução, de construção, de conexão e com os valores da família Ferez. Então, o evento em si, ele reforça muito esse nosso interesse, esse nosso intuito de desenvolvimento de pessoas e também de quão importante é essa questão família e criação de um ambiente positivo, né? A gente tem tantos, o pessoal do time, os integrantes, eles têm tantos ambientes ruins que eles podem acessar em geral, tanto digital como físico mesmo, mas a gente, nesses 2 dias, consegue imergir, né, nesse momento, nesse movimento positivo e faz com que isso gere para eles também consequência positiva. Então, Conexões é algo que surte bastante efeito e que a gente gosta muito de contar e de compartilhar, porque foi algo simples, mas bem poderoso, assim, que a gente construiu. Passa, por favor, Mário. E aqui a associação, então, a foto de cima ali, são crianças em um espaço onde a gente ajuda ali em Canela, lá de baixo também uma turma maior, mas resumindo, a gente reforçou, a Associação Beneficente reforçou os esforços e o incentivo para isso, entendendo muito mais, como eu falei para vocês, esse nosso papel e esse nosso desejo de ajudar mais pessoas e de se envolver mais com a comunidade, né, de Gramado, de Canela e região. Passa por favor. Os imóveis eu trago como também um avanço, mas as pessoas passavam por Gramado, passavam pelos hotéis e perguntavam muito sobre os imóveis, sobre a compra de imóveis aqui. Muita gente que vem para cá quer vir morar. Ah, tá bom. Tá bom. Tu conecta ali para mim? Por favor. Tá. Aqui está tendo um temporal e está piscando a luz aqui, por isso que eu estava perguntando. Os imóveis, então, para nós foi algo que a gente via que as pessoas estavam buscando, e quando tu vai para um lugar que tu não conhece ninguém, tu procura alguma referência. Então, a gente se colocou à disposição, abriu essa aba, vamos dizer assim, dentro dos hotéis. Hoje a gente atende mais de 160 mil pessoas por ano, e a gente entendeu que muitas delas poderiam, né, e gostariam de estar comprando imóvel aqui na região. Então, os imóveis também foi algo que nasceu nesses últimos meses. Passa, por favor, Marlon. Pode ser. E aí, por fim, aqui... Aí a gente, então, com esse slide, a gente conclui essa parte da cultura, né? Cultura constrói tudo aquilo que o dinheiro não compra. E lá no começo eu trago aquela pergunta, acho que aqui ela é complementar, mas pessoas, confiança, pertencimento e, por fim, legado. Passa, por favor, Mário. E aí, para finalizar as 7 práticas, eu trago a inovação como algo... Pode passar, Mário, pode passar. A inovação, uma das mensagens que a gente mais recebe e que mais chama atenção é o quanto as pessoas se impressionam com cartinhas, com mensagens escritas à mão. Então, a gente tem essa prática nos hotéis. Eu chego, às vezes, na unidade e tem uma pessoa só escrevendo as mensagens de boas-vindas, e durante a hospedagem também. Então, eu trouxe inovação ali, e não foi por acaso, porque para nós, às vezes, a gente busca inovação na inovação especificamente tecnológica, mas ao passo que está todo mundo imprimindo cartinhas, imprimindo material pronto, a gente, escrevendo com inteligência artificial, a gente tem esse carinho, né? As pessoas percebem e comentam muito sobre isso. O Márcio está fazendo salva de palmas, recebeu lá, Márcio, no hotel. Tu passa, por favor, Marlon. Aqui
algo também super simples, né, podemos dizer assim, é uma foto, então, de um time fazendo um passeio com um bus tour. Esse dia de passeio a gente levou eles que, em geral, não conheciam. O que acontece? Antes eu dei aquele exemplo sobre a recepção e sobre a camareira, mas nos hotéis o recepcionista ganha ingressos para ir em tudo, mas a camareira nunca tem. E muita gente encontra a camareira no corredor e faz perguntas sobre Gramado, sobre Canela, sobre região. E a gente sempre entendeu que todos são iguais, então, nesse dia de passeio, nessa edição, a gente levou eles para conhecer o Sky Glass em Canela, que tem um custo elevado no ingresso, e entre outros lugares, Minimundo, almoçamos, e o dia inteiro foi um dia de trabalho, onde eles bateram o ponto e foram fazer lazer, né? Foi um momento de conexão deles com os colegas, foi lazer, e também foi o momento deles aprimorar a informação, porque uma coisa é tu perguntar para alguém que foi, de fato, no Sky Glass, como é que é lá, e outra coisa é a pessoa responder baseado no que ela viu na internet ou que falaram para ela. Então, a gente reforça muito essa importância de ter a informação com detalhes. E esse dia inteiro de passeio custaria na faixa de R$570 por pessoa. Então, além de eles na folga normalmente não passear, eles descansam, ficam em casa, arrumando a casa, etc. A gente proporcionou que eles não tivessem esse investimento, que seria mais de R$500, para fazer esse passeio, fazer esse dia acontecer. Passa, por favor. Obrigado. E aqui, a última inovação foi semana passada, que a gente mandou algumas cartas, e nessa imagem ali da direita mostra o cliente falando, então obrigado pelo carinho. Para você, eu posso dizer que estamos vivendo dias de muito estresse e tristezas. Muito feliz por poder receber esse carinho de todos vocês. Então, é um hotel que teve um hóspede e depois de um tempo mandou uma carta para lá. E eles respondem, então, falando que eles estavam passando por um momento muito difícil, a gente não fazia nem ideia. Mas olha que interessante, né? Quanto é que custou essa carta? Escrita à mão. Então, de novo, reforçando, a palavra que eu usei para definir essa ação foi inovação. Passa, Marlon, por favor. E aqui, algo que também tem muito comentário sempre, quando a gente recebe um currículo no balcão do hotel, a gente entrega essa cartinha escrito desejando o sucesso para a pessoa, boa sorte, né, no próximo passo, e entregando uma balinha junto. E recentemente teve um menino que ele falou que ele recebeu isso quando ele foi no hotel, a balinha, a mensagem, e depois nos outros lugares que ele entregou o currículo, ele estava torcendo para não ser chamado. E é David o nome dele, e ele está trabalhando no Fiorese Center, um rapaz muito bacana. E aí, de novo, é algo tão simples, né? A Disney faz isso com maestria, eles têm um lugar onde eles recebem o casting, né? Um castelo onde eles recebem os currículos, recebem as pessoas, e faz com que a pessoa já tenha ali uma dose de cultura, né? Já entenda o nível também que vai ser exigido depois que ela chegar no hotel. E eu tenho relatos de camareiras que foram muito bem atendidas também no trazer currículo no hotel, não só com a mensagem, mas oferecendo café, oferecendo água, olhando no olho, dando atenção, e às vezes a atenção que ela não tem no dia a dia, que ela não está acostumada, e isso marca muito eles. O pessoal fala muito sobre isso, depois que eles começam a trabalhar no hotel, eles contam sobre ter tido essa experiência, e para nós é muito comum, mas, em geral, para eles chama a atenção e marca. Passa, por favor. E aí, por fim, trago, né, a gente comentou antes, o Henrique falou, a gente, então, entendeu, muita gente passava pelos hotéis e falava sobre abrir o hotel em outras cidades. A gente tem os 6 hotéis hoje em Gramado, só que a gente descobriu que a gente poderia levar essa cultura, levar o método e o que a gente faz aqui nesses 17 anos, através de estar conectando com esses hotéis em outras cidades do Brasil inteiro, e temos uma visão, né, recente, que é de chegar em 100 hotéis em 5 anos. E Gramado é conhecida pela hospitalidade, os hotéis Fiorese são conhecidos pela hospitalidade,
e a gente quer conseguir espalhar essa hospitalidade, esse amor no servir para mais cidades e outros lugares do Brasil. A gente recebe muita comparação com lugares que foram mal atendidos, então a gente entende que a nossa missão e a nossa visão aí é de levar essa hospitalidade para todo o Brasil. E eu termino trazendo de novo as 7 ações, as 7 práticas, depois o Marlon pode compartilhar com vocês também. Então, a reciprocidade, uma missão clara, servir, uma visão clara, identidade, cultura forte e inovação. E aquela frase também que para nós é bem marcante, justamente onde diz que a cultura não é só o que a gente fala, o que a gente repete todo dia. Falo bastante nas integrações sobre isso, sobre eu e meu sócio, o que a gente faz no dia a dia é o que constrói, é o que construiu essa cultura forte, é o que mantém essa cultura, é o que cada vez mais consegue estruturar isso, porque a gente falar uma coisa e, consequentemente, fazer outra, não teria, com certeza, conseguido atingir esse resultado que a gente atingiu. Passa para mim, Marlon, por favor. Agradeço vocês, obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição para a gente trocar aí para responder perguntas, e termino dizendo que no fim não são os prédios, né, que fazem uma empresa crescer, são as pessoas, e a gente tem como, dentro dos nossos valores, eu falei para vocês, o desenvolvimento delas, e as pessoas que fazem com que a empresa cresça, né, o crescimento das pessoas, consequentemente, faz com que a empresa cresça. Represento aqui a família Fiorese, e convido vocês para, quando vier a Gramado, além de ficar nos hotéis, que vocês possam mandar mensagem, passar para a gente tomar um café. Tem gente que tem apartamento, às vezes aqui tem imóvel, né, ou tem algum modelo de hospedagem já pré-definido, então fico à disposição para conhecer. Gosto muito de pessoas, é uma paixão, assim, conhecer outras pessoas e conectar e poder somar e poder compartilhar. Então, fico à disposição. E termino com uma pergunta. Quando é que foi a última vez que vocês tiveram um atendimento que impressionou, né, que deixou vocês impactados e que, de alguma forma, vocês voltaram e estão voltando até hoje? Quando é que foi a última vez? Obrigado, gente. Fica à vontade, Caio. Felipe, parabéns aí pela apresentação, cara. Eu não sei os demais colegas aqui, mas eu saio reflexivo dessa apresentação, desse bate-papo, né? Às vezes, muito na correria do dia a dia, a gente está sempre pensando em fazer mais e a gente acaba esquecendo de dar a devida atenção a alguns detalhes, até em algumas pessoas. Então, eu, particularmente, saio reflexivo de como é que está a minha relação, por exemplo, com meus liderados, que já é boa, mas será que é excepcional? Então, é uma coisa importante para a gente pensar. Eu queria te perguntar 2 coisas, na verdade. Primeiro, se tu pudesse responder rapidamente, qual é a diferença entre os 6 hotéis, né? Se eles são muito iguais ou eles têm propostas diferentes, né? E a segunda pergunta é, qual é o maior desafio que tu entendes para a manutenção de tudo isso que vocês criaram? É muito legal tudo isso que vocês criaram, mas talvez manter é mais difícil do que criar. Então, eu queria, talvez, ver a sua visão, qual é a maior dificuldade para essa manutenção, principalmente com o crescimento, né? Perfeito, Caio. Obrigado, viu? Dos 6 hotéis, eles se diferenciam um pouco por localização. Então, começando pelo Fiorese Centro, foi onde o Márcio ficou, inclusive. Ele está bem pertinho da Rua Coberta, está 180 metros. Aí tem o Primo, que ele está a 1 quilômetro da Rua Coberta, que é um hotel mais econômico. O Miller, ele está num bairro pertinho do Vale de Encanto, que é um hotel muito romântico, e é um hotel boutique, então ele tem um produto diferente. A gente tem os chalés, que são 9 chalés, a 4 quilômetros do centro. Quando tu chega lá, parece que tu te conecta, assim, com o lugar, é fantástico. Os chalés é muito legal, só que são 9 e tá sempre lotado, a gente quer ampliar lá. Agora estamos com uma restrição aqui em Gramado para ampliação de hotéis, para construção de novos, mas
os chalés estão com uma ocupação bem interessante e estão com um desejo forte, assim. E aí o Quero Quero, eu falei antes que é um hotel simples, o atendimento é muito bom, hoje de manhã até fui lá. Recentemente teve um caso bem interessante que uma van chegou no hotel e aí os guris foram atender, eles costumam ir lá no estacionamento, receber as pessoas. Hoje estava chovendo, eles vão com guarda-chuva e tal, e eles foram até a van e aí eles abriram a porta e, né, perguntaram se eles tinham reserva. Aí o motorista disse, não, eles não têm reserva, mas eu contei para eles como é que ia ser o atendimento quando nós chegasse aqui, e eles queriam saber, eles queriam ver. E aí a gente achou engraçado, porque começou a ficar conhecido esse modo nosso de ser proativo mesmo, né, de ir em encontro do cliente e de fazer o nosso melhor, abrir a porta e guarda-chuva e carregar as malas, etc. Então, resumindo um pouco dos hotéis, é isso, cara, mas quando tu tiver interesse, e também para as crianças e tudo mais, a gente conversa. Quanto à tua pergunta, o que eu entendo que hoje é um desafio, com certeza ele continua sendo, hoje é a manutenção dessa cultura, mas eu falei no vídeo, inclusive, que eu mandei para vocês, para mim o maior êxito nosso não é crescer, mas é continuar tendo um resultado lá do primeiro, né? A gente tinha uma excelência, hoje 99% das nossas avaliações são nota 10. De toda a internet, 99% é nota 10. A da Disney, para vocês fazerem ideia, o NPS deles é 96. Então, eu sei, e isso é um compromisso muito grande que a gente vai criando, vai construindo, e respondendo, então, a tua pergunta, hoje dentro de cada hotel tem um gerente sócio. A gente entendeu que esse modelo, se a gente quisesse crescer, a gente tinha que encontrar pessoas que tivessem a mesma cultura, tivesse o fit, mas que tivesse pertencimento com aquela unidade. Eu tenho 3 filhos, não sei se vocês ouviram o barulho aí, eles estão aqui em casa, eu estou em casa, mas eu, final de semana, sábado e domingo, eu não trabalho nos hotéis, e o meu WhatsApp não toca, é raro o meu telefone tocar ou ter alguma demanda. Então, eles têm essa autonomia, a gente construiu isso com eles, e entendo que, sim, naquela frase dizia sobre a cultura, são as pessoas certas, né? Não são só pessoas, são as pessoas certas, e tem desafios, com certeza, diariamente, né? Tem defeitos também, né? Se vocês tiverem a oportunidade, quando vocês vier para cá, vocês vão entender isso, né? A gente tem as nossas falhas, a gente tem defeitos, mas eu entendo que, nesse contexto, assim, de ter parceiros no negócio facilita bastante. A gente tem uma cobrança maior, a gente tem sócio operador perfeito. Tecnicamente, ele é o gerente que ganhou participação de resultado. Então, ele tem um salário de gerente, que normalmente a gente mantém mais administrado, vamos dizer assim, um valor mais baixo, para ele ter a ambição do resultado. Então, tudo que ele faz, no final das contas, a gente abre o DRE junto, no final do semestre, do quadrimestre, a gente abre o DRE junto e faz o acerto desse valor de resultado. Então, isso fez com que, isso foi no tempo, né, mas isso fez com que a gente conseguisse muito, assim, que eles fossem atrás de querer esse resultado e de querer evoluir. E teve uma situação bem interessante também no hotel que a gente entrou, que a gerente, ela ganhava 5%, não, minto, ela ganhava 1% do bruto, e o ano era 24, novembro de 24, então foi um ano que teve a receita do hotel, mas não teve resultado porque tiveram as chuvas, né? Vocês lembram que foi em maio até novembro, eu apresentei ali, foram 6, 7 meses sem o aeroporto, etc. Então, naquele ano de 24, aquela gestora, aquela gerente, tinha ganho 1% sobre o bruto. Só que o proprietário do hotel não teve lucro, né? Então, ela ganhou mais que ele. E aí, quando a gente entrou, eu fiz a proposta para ela dela ganhar 5% do resultado, né, do lucro líquido. Então, o nosso cálculo é que ela iria ganhar praticamente a mesma coisa, só que aí eu ia estar também, além da questão do resultado, acho que o mais importante nessa ação é de dar para ela a visão de gestão, porque na primeira semana ela foi comprar um chuveiro, uma peça do chuveiro, alguma coisa do chuveiro, e ela disse, eu lembrei de ti, Felipe, fui comprar, fiz bastante pesquisa, disse, viu, é isso aí, porque antes ela comprava e não fazia diferença nenhuma,
né? O custo operacional não fazia diferença nenhuma para ela. Então, ela tinha um café da manhã mais caro, ela tinha investimentos, manutenção, tudo isso para ela não fazia diferença. Então, quando eu coloquei ela nesse jogo, e ela sai dali, o que eu costumo dizer, o que ela sai dali com uma cabeça de gestão, né? Porque no outro modelo, ela se posicionava cada vez mais num conforto, numa situação de simplesmente passiva, né? E não é a realidade, não tem lugar no mundo que isso seja medido dessa forma, né? Que negócio é aí que a gente vai ter resultado sobre o bruto, né? Não existe, então, é uma realidade do mercado e a gente enquadra eles nessa situação e entende que é uma evolução de mentalidade de gestão. Então, isso eu vejo que hoje poderia te dizer assim, como um dos pilares, talvez o principal, para a gente manter o nosso crescimento e também, boa, somente o governo, boa, eu não tinha pensado, pai, o governo que ganha sobre o bruto, ele colocou, né? E a gente, eu acho que esse é um dos pilares principais, assim, para a gente continuar o nosso crescimento, continuar podendo seguir saudável, né, tendo esses parceiros, encontrando essas pessoas no caminho. Hoje são aproximadamente 10 líderes, contando RH, o comercial e o marketing, e o financeiro, são 10 no total, então mais os hotéis. A gente está indo para um próximo hotel, provavelmente no final desse ano ou no começo do ano que vem. É uma estrutura bem boa, a gente recebe muita proposta. Essa semana eu recebi um de 17 apartamentos, mas para nós, dentro do nosso contexto de sistema, não faz sentido, e dentro do mercado de Gramado também não. Mas esse que a gente está avançando é um hotel de 76 apartamentos, uma estrutura muito boa, e a gente entende que a gente vai poder agregar e que vai valorizar o imóvel do proprietário, e o modelo de aluguel, para nós, nesse caso e nesse momento, também faz sentido. Então, a gente deve ter essa atualização aí no final desse ano ou no começo do ano que vem. Legal. Muito bom. Obrigado, Felipe. Obrigado, cara. Fiquem à Mais vontade, alguém, gente. pessoal? Fazer alguma pergunta? Se não perguntar, eu vou chamar. Vou começar a olhar os nomezinhos aqui e vou chamar. Daniel? Opa, Felipe, tudo bem? Prazer aí, parabéns aí Oi, Daniel. Tudo? pela palestra. Eu sou agente de viagens e, por coincidência ou não, eu tive um cliente que esteve no seu hotel no Quero Quero esse mês mesmo. Foi viagem de lua de mel, então, pô, ele super gostou, ele deu um feedback muito positivo, não só do hotel, como a viagem no todo, né? Então, só parabenizar aí, depois eu te chamo para a gente trocar uma ideia, ver algum tipo de parceria aí para a gente desenvolver. Legal, Daniel. Obrigado, viu? Que bom, fico feliz e à disposição, hein? Fechado. Maravilha. Faz tempo que tu não vem? Eu fui em março. Não fiquei exatamente na sua rede, mas, Sim. né, mas eu conheci, passei na frente aí de diversos hotéis aí de vocês, principalmente do centro, que eu fiquei ali bem próximo. Mas como não te conhecia, né? Mas agora com certeza a gente vai indicar muito mais aí conhecendo você. Maravilha. Obrigado, viu, Daniel? Tamo junto. Filipão, vamos lá? Bora? Tem uma dúvida que pode auxiliar todos aqui. Estou dando uma corrida, nós estamos agora em 19, né? Eu não sei qual o segmento de operação de todos aqui, mas muitos são serviço. Queria que tu dissesse para nós a importância de, já no processo seletivo, a forma que tu faz a tua job description ou a tua oferta de oportunidade de trabalho, como que é uma jornada de contratação, assim, desde a oferta, processo de selecionar e até a efetivação desse novo colaborador para com o time. Se o teu contrato de experiência ele é de 90 dias, ele de repente tem uma janela menor ou alguma característica. Então, para que a gente entendesse aí, essa questão do pertencimento, ela já deve começar provavelmente na oferta de trabalho, né, na própria entrega de currículo ali da balinha, mas queria ouvir um pouquinho de ti sobre isso. Legal. Em geral, assim, o nosso processo, ele é
entre aspas, normal, a gente segue os 90 dias, vivemos essa situação da mão de obra, né, como vocês aí também, um desafio, né, de encontrar pessoas que queiram. Eu gosto muito de jovens, a gente tem programa, não está ali dentro das ações, mas a gente já fez programas de trazer eles mais para perto, falar mais a língua deles, né, pegar a geração Z ali. Teve uma época que tinha 20 e poucas pessoas entre 16 e 22 anos, e é um número grande, hoje a gente tem para 150 pessoas, né, tem 20 e poucos, geração Z, então era um número grande, e aí falando a língua deles, tem agora você me fez lembrar, com a tua pergunta, que tem uma ação que a gente fez já, que é bem interessante, onde a gente fez o organograma por gerações, ele muito visual, assim, mas levava para aquele líder um entendimento maior de quem era liderado direto dele, qual que era a geração, porque tem características, eu sei que a gente não pode generalizar as pessoas, mas em geral tem algumas características que acabaram facilitando o entendimento dele, do comportamento das pessoas. E aí, outra ação também que a gente fez recentemente foi de canalizar o recebimento de currículos para um dia específico do mês, então era dia 25 ou 26, num hotel, e aí a gente recebe todas as pessoas que enviaram o currículo e estão procurando readequação no mercado, e a gente faz alguma apresentação naquele dia diferente, então já trazendo bastante dessa questão da hospitalidade, porque eu penso muito que a prática é muito importante. Às vezes o processo ele está muito definido, mas ele acaba sendo um processo mais mecanizado, e quando a gente trabalha com pessoas, eu gosto da frase que fala que as pessoas vão lembrar como elas se sentiram, não o que foi dito para elas, né, a forma que foi dito, mas como elas se sentiram com aquela ação. Então, a gente canalizou esses currículos, essas pessoas para um dia, e lá naquele dia a gente fez essa entrega para eles, né, entregando no final uma lembrança, um mimo, fazendo com que elas passassem por essa experiência positiva. E aí, voltando para a cadeia ali, para a esteira, vamos dizer assim, da contratação, a gente faz o onboarding com a integração, como eu falei antes. A gente tem a gente tem um anjo, um tutor também, que ele é beneficiado se a pessoa passar pelo processo de 3 meses. Isso funcionou muito bem, porque as pessoas, às vezes, o que acontece num sistema, num grupo, né, 5 pessoas, 10 pessoas, eles têm um pouco de ressalvas com novos entrantes, né, no sistema. Às vezes, mesmo que a pessoa vai vir para ajudar, eles acabam repelindo, né, trazendo questões para que a pessoa não fique, não consiga gerar essa conexão. E a gente fez o contrário, então a gente premiou, a gente deu o papel de anjo, de tutor, para a pessoa responsável por aquele novo integrante. Passar nos 3 meses, esse anjo ganhava, então, uma bonificação também. Isso funcionou bem, claro, tem que ser muito bem conduzido, mas passava por uma avaliação, claro, mas precisou ser muito bem conduzido e fez com que facilitasse, né, que a pessoa fizesse esforço para o jovem, normalmente é um jovem, que ele entrasse então, no time. E também pro jovem, recentemente eu tive experiência com ele sentiu já um carinho por aquele tutor, por aquele anjo diferente, assim, então ele se sentiu, foi pego pela mão e conduzido, porque em geral nas empresas, o que a gente vê muito, né, aqui tu vai fazer isso, e aí passou um tempão, alguém deu um feedback ou não deu, ou falou que a pessoa não está condizente com o que eles esperavam, né, então a gente não tem normalmente essa comunicação clara e esse alinhamento. Então, quando tem alguém mais perto, alguém responsável, a gente encurta esse caminho, né, e faz com que a gente tenha esse acompanhamento e essa situação um pouco diferente. Então, esse programa de anjo para nós também valeu. Uma outra coisa que também tem a ver com a contratação, Henrique, foi a bonificação. Eu fui num evento e aí o pessoal falou, em geral, no Brasil inteiro, programa de mão de obra, desafio, tal,
e eles estavam bonificando por indicação interna. E a gente fez, e foi muito interessante, a gente teve 76% de conversão positiva, né, das pessoas que foram indicadas, e tem pesquisas sobre isso mesmo, né, que quando as pessoas indicam, tem mais chance de permanecer, de conseguir efetivar a contratação, e aí eles ganhavam bonificação, se não me engano, era R$150, se passasse por um mês, e se passasse dos 3 meses, também era mais um complemento de mais R$200. Então, isso surtiu bastante efeito, a gente conseguiu muita indicação interna, de um hotel para outro, e etc., e passamos por se eu não me engano, foram umas de 15 a 20 pessoas, não lembro o número exato, que foram contratadas num período de tempo que a gente precisou de reforçar time e tudo mais, que estava um aumento da demanda, e para nós foi muito importante essa ação, e isso também vem de encontro ao que o Caio estava falando antes, né, como fazer para manter. E se tu tem pessoas que são indicadas e que tendem a ter essa cultura, esse entendimento de como funciona a empresa e né, já ter essa indicação, acho que isso também é um passo positivo para a manutenção justamente dessa entrega, dessa qualidade de serviço. Então, essa foi uma ação para nós que teve um efeito bem positivo. Isso eu não sei, Henrique, eu não quis te falar o processo passo a passo, não quis entrar nessa questão, porque, como eu te falei, para nós é muito normal, não tem nada mais, quis falar um pouquinho das coisas que a gente fez, deu certo, e coisas que, ao meu ver, assim, são um pouco diferentes do mercado, né? Aqui em Gramado, quando eu falei da bonificação, teve um monte de gente que achou fora do normal, sabe? Bonificação para indicação, mas no mercado já estava acontecendo, e para nós foi muito importante naquele momento. Então, às vezes a gente tem que arriscar, né? Acho que a gente corre o risco de não fazer nada, mas eu prefiro correr o risco de tentar algo diferente, né? E ter humildade também para reconhecer erro, né? A gente, só concluindo, corroborando com essa tua posição da bonificação, a gente tem um movimento aqui que, quando a pessoa indica alguém, bom, tem um contexto sobre indicação, mas quando a pessoa é efetivada, e se ela ficou na casa 1 ano, a pessoa que indicou ganha R$500, quando essa pessoa conclui 1 ano de casa. Então, ela é premiada com R$500. E eu corroboro muito com essa questão da indicação, cara, porque acho que tudo que aconteceu na minha vida foi fruto de indicação. As pessoas me indicaram, sabe? Então, existe esse contexto de comprometimento ou de pertencimento a partir de uma indicação. É importante uma narrativa de ofertar assim, ó, se der certo a pessoa que tu vais me indicar, o mérito é teu. Mas se der errado, a responsabilidade é minha, porque é um processo, é princípio nosso ofertarmos a indicação. Então a gente sabe que pode dar errado. O que tu estás nos ofertando é dando a oportunidade a algum familiar, a algum vizinho, a alguém que você conhece, que você acredita que seria importante para essa pessoa viver a experiência que você vive aqui, por uma janela de tempo curta ou longa, né, que ela seja de no mínimo 1 ano, mas que essa oportunidade seja repassada. Então a gente entende que isso é uma filosofia e a gente assume as consequências disso e fica bem claro. Então, sim, eu acredito muito na indicação, cara. Legal. Para não causar essa responsabilidade, né, de fazer esse alinhamento, para não evitar que as pessoas vão indicar e entendendo que ela tem responsabilidade, ela não tem, né? Que bom que ela trouxe uma indicação, mas que não fique esse peso de que precisa dar certo ou, né, não pode dar errado. Isso não é um dito popular, mas existem muitas características, né, nas relações humanas que, não vou indicar porque posso acabar me prejudicando, tal, e não é nada disso. Então, a gente tem que ir desconstruindo isso culturalmente num passo a passo. Perfeito. Genial, cara. E hoje, enfim, estar aqui, né, tive muita oportunidade já contigo, e são muitos insights absolutamente valiosos, né? E cada um de nós aqui, cada vez que a gente ouve uma história como essa, a gente cruza com o contexto. É importante que a gente entenda todo o teu contexto e cada um aqui tem o seu, mas sobre pessoas, cara, isso se encaixa em qualquer quadrante. É como tu olha para as pessoas e como reflexo, né? Disso. Mas te conhecendo, tu serias assim independentemente do teu resultado.
Teu resultado, ele é consequência de quem tu és. E tu és assim por natureza. Então, tu acabar se aflorando esse talento, botando isso para fora dessa forma, e deu no que deu, e é só o começo. Genial. Obrigado. Tamo junto. Isso, Marlon. Alguém Boa, mais? mais alguém, turma? Fico à disposição, falei antes sobre, então, me coloco à disposição aí para a gente manter contato, compartilha. Ô, Felipe, eu posso compartilhar o documento ali no grupo que tu me Claro, encaminhou? sim, com certeza. Perfeito. Vou passar pro pessoal. E é isso aí, cara. Mais uma vez te agradecer aí pelo teu tempo, pela tua dedicação, pela aula aí que tu deu para nós, né? Porra, como o Henrique falou, é muito insight valioso mesmo que o cara pode jogar na prática e ter resultado como tu teves, né? E agradecer e também deixar as portas abertas, cara, o que precisar de nós aqui também, estamos à disposição Beleza. aqui. Foi bem legal conhecer Tubarão, cara. A gente estava indo para, acho que era Jurerê, e aí paramos lá com o convite do Henrique e do Márcio, cara, foi bem legal. Tenho vontade de voltar, assim. Uhum. Gostei bastante. Será uma honra, cara. Muito bom. Quando quiser vir aqui, quando quiser vir a um evento do Mind, se quiseres fazer enfim, a gente tem eventos aqui muito legais, acho que é importante tu vires aqui conhecer o contexto. E meu convidado, só me comunicar. Beleza, maravilha. Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns Tô te devendo a visita, né? Tô te devendo a visita, mas eu vou pagar, tá? Se eu disse que eu devo algo, eu honro a palavra aí. Legal. Parabéns para vocês também pelo movimento aí. O Márcio sempre comenta comigo. E fico feliz. Acho que a gente tem que, cada vez que puder, estar mais conectado com aquilo que a gente entende, né, como valor, como verdade. E isso gera uma força muito grande. Sabe que, só para finalizar aqui, também não quero me estender mais, mas Gramado, as pessoas perguntam muito, eu estudei, para ir falar em outras cidades sobre Gramado, eu estudei. E nesses 71 anos, tem uma coisa que Gramado fez, que foi criar valor entre os empresários, né, não dependendo do poder público, e sim tendo uma força paralela, tendo uma força de negociação, de divergência, de convergência. Tem muito projeto grande de Gramado que nasceu num guardanapo, de uma mesa de empresários conversando, de líderes, e sempre foi assim, aqui, antes diferente, hoje com a internet mudou um pouco, mas eles sentavam nas mesas aí dos cafés. Hoje tem encontros, tem entidades, tem grupos de empresários que fazem sempre essas reuniões, essas conversas, e fizeram com que a gente conseguisse, né, ser um sucesso. Hoje, ter o sucesso que Gramado tem, apesar, né, de, como eu falei antes, assim como o Hotéis Ferez, apesar de ter falhas, apesar de ter desafios, né, de ter problemas, mas conseguiu, né, essa relevância no turismo, essa relevância na economia, e através disso, através de pessoas se unindo, né, por um propósito, por uma missão em comum. Então, parabéns e espero vocês em Gramado, em breve. Maravilha. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Obrigado mais Valeu, uma vez. obrigadão. Pessoal, obrigado a todos pessoal. aí pela presença. Essa terça-feira aí, chuvosa para todos nós. Forte abraço, até a próxima. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.